cara. Yara Oliveira, qual a nota que você dá pro time do Brasil? A vitória que aconteceu ontem, gol do Vinícius Júnior na Neoquímica Arena, que estava muito bonita. Yara. Eu acho que tem muita coisa para melhorar ainda. A seleção funcionou um pouco melhor ontem na questão ofensiva. Gostei muito do ataque. A seleção brigou muito, ficou muito em cima do Paraguai. E o que eu considerei, na última partida contra o Equador, eu dei uma nota 5 pelo empate. Não perdeu, também não ganhou. Dessa vez eu vou dar 6,5. 6,5? Sim, porque eu acho que tem muita coisa ainda para melhorar. O Ancelotti está fazendo as coisas com calma, ainda um passo por vez. Tem que passar por uma fase de transição, vai passar por uma evolução. Daqui a um ano, eu espero a seleção muito diferente do que ela jogou ontem. Considero pontos positivos do ataque, o meio-campo foi muito bem também. O Brasil soube se defender jogando em casa, mas eu ainda achei que faltou chutar mais para o gol, faltou criar um pouquinho mais. A seleção tem potencial para melhorar, por isso vou de 6,5. Ipa. Cara, eu acho que a gente tem que acordar para a realidade e ver que a gente não tá vivendo no mundo de Alice, que o futebol não é mais como era antigamente e que a seleção do Paraguai é uma seleção muito forte. A seleção do Paraguai estava 9 jogos sem saber o que era ser derrotado, vinha numa sequência interessante. É uma seleção que tem jovens atletas, um mix de jovens atletas com jogadores experientes, uma defesa muito sólida e o Brasil conseguiu o resultado. Gustavo Gomes jogou bem. Jogou muito bem. E o Brasil consegue o resultado esse que dá uma classificação à Copa do Mundo. Então, se você analisar, ontem, por exemplo, Larissa estava aqui, para quem não sabe, Larissa Riquelme participou. Larissa Riquelme participou ontem do programa. E ela estava extremamente confiante com o resultado positivo diante do Brasil. Então, a diferença que o Brasil tinha em relação aos seus rivais, ela não existe mais. É uma diferença menor do que era no passado. Então, quando você consegue um resultado em cima de uma seleção que estava à sua frente nas eliminatórias e há 9 jogos sem perder, eu vou dar uma nota um pouco elevada. Eu vou dar uma nota 7, 7,5 aí, porque para mim o Brasil tem 2 jogos, ainda não perdeu e está indo muito bem aí com o Ancelotti desde sua chegada. Marcos Assunção, 20. Pois não. Bom, Esteve ontem em Itaquera, ficou arrepiado com o nosso estádio, que é lindo. Que nosso, E Espinho, aí, como você mente? Meu Deus. Sua máscara vai cair. Um primeiro tempo, eu dou uma nota 7,5. Primeiro tempo muito bom, seleção pressionou bastante a equipe do Paraguai o tempo inteiro. Vini Júnior e Martinelli, pelo lado esquerdo do campo, jogaram muita bola ontem, jogaram muita bola. Por mais que nós fizemos o gol pelo lado, numa jogada pelo lado direito, mas o lado esquerdo do Brasil ontem funcionou muito bem com essa troca. Às vezes Vini Júnior no meio dos zagueiros, às vezes Martinelli, às vezes Vini Júnior pelo lado esquerdo, às vezes Martinelli. A seleção brasileira jogou um primeiro tempo muito bom, de muita pressão, de muita marcação, em busca do gol. Por mais aí, a gente vê o gol pelo lado direito, mas as melhores jogadas do Brasil foram pelo lado esquerdo. E um segundo tempo diferente do primeiro, Márcio. Um segundo tempo ruim. A seleção criou duas jogadas só, uma pelo lado esquerdo com o Vini Júnior antes de sair e a outra com o Rafinha. Então é muito pouco para a seleção. Matheus Cunha, a gente não viu em que posição realmente ele jogou ontem, porque muitas vezes ele marcava, muitas vezes ele estava pela beirada do campo, mas um centroavante, um 9-9, que quando a bola tem que passar dentro da área, ontem ele não estava. Ele fazia essa jogada de lateral, cruzar a bola na área, mas depois do jogo, a gente viu as declarações do Ancelotti e percebemos que o Matheus Cunha não era para fazer essa função de 9, sim do meio atacante. Bom, qual que é a sua nota do segundo tempo, para fazer uma média? Continuo no 5. Porque não foi tão bem. Então Só um adendo, muitas coisas que eram criticadas, principalmente por parte da imprensa e dos torcedores em relação Você é imprensa também. Eu sei, mas eu faço parte de outro nicho da imprensa. Eu sou a imprensa raiz maloqueira, entendeu? Então eu fico nessa mesmas ideias. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, muitas das coisas que eram criticadas pela imprensa e pelos torcedores, principalmente em relação ao nosso antigo técnico, que era o sistema defensivo, o Ancelotti está arrumando. A defesa do Brasil ontem, para mim, foi o grande destaque. Defesa sólida, bem postada, não sofreu perigo, não teve nenhum tipo de falha, sabia sair jogando quando a bola estava no sistema defensivo, os 2 volantes se aproximando muito da defesa e também se aproximando do ataque na hora certa. Então o Brasil já é um time muito mais bem montado e compactado em campo do que quando tinha os antigos técnicos.